basta só eu botar share screen. Tem que botar no share screen ali. Tá. Selecionar a janela, Semana da Biologia. Isso. Boa noite, pessoal. Olha só, daí aparece aqui. Tá. Um pouquinho, deixa eu ligar os monitores. Ok. Ok, estamos ao vivo. Ok, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos, então, à 26ª Semana do Biólogo. A gente já teve uma palestra de manhã com a professora Ellen Delagnolo, né, falando sobre fitoplâncton, sobre a carreira de oceanógrafo, né, que tem uma interface bastante interessante com a biologia, principalmente a biologia marinha. Tá? E agora à noite a gente vai ter a presença ilustre da professora Jimena Furlani, ao desk, que vai trabalhar um tema muito importante, aí que eu sei que muitos de vocês a solicitaram, tá bom? Então, nós teremos aí cerca de 50 minutos de apresentação, tá? E aí, ao final dessa apresentação, a gente vai abrir para perguntas, tá, pessoal? Então, anotem, ou se quiserem já jogar no chat, depois a gente busca essas perguntas e passa para a professora Jimena, tá bom? Lembrando também que na descrição desse vídeo, a gente tem o link para o formulário da lista de presenças, tá? Ao final da palestra da professora, a gente vai soltar uma palavra-chave, aqui no chat mesmo, para que vocês possam preencher lá naquela lista, tá? Então, não precisa ir correndo agora, lá no final vocês fazem isso com calma, tá? Depois que tudo terminar. Tá bom, queridos? Então, fiquem extremamente à vontade, onde estejam, tá bom? Professora Jimena, por favor, fique à vontade e já adianto, né? Muito obrigado pela sua participação. Tá, ok. Obrigada, professor Emerson. Agradeço o convite que me foi feito. Fiquei muito feliz com o convite. Aliás, pensar nessa conversa nossa de hoje me deixou bastante feliz, porque foi uma forma de eu resgatar uma série de questões em relação à biologia. Eu solicitei para o professor Emerson o projeto pedagógico de vocês, o PPC. Comecei a dar uma olhada, gente, e olha só o que eu achei aqui em casa hoje. Um gaitinho. Achei um gaitinho aqui nas minhas coisas, porque, na verdade, o livro de Fisiologia Humana, nós da Biologia sabemos o que é isso. Os meus livros já não estão mais aqui. Esse início de ano, eu levei eles todos lá para a UDESC, para a FAED, para o nosso centro, mas eu fiquei com alguns aqui, né? E quando eu entrei na universidade, eu entrei para dar a disciplina Biologia Educacional, e que eu vou falar um pouquinho, vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mas é um prazer estar aqui conversando com uma série de colegas meus da biologia, que eu sei que estão ouvindo, ou então ainda projetos de biólogos e biólogas que estão me ouvindo também. Vou falar um pouquinho para vocês dessa possibilidade que é a gente trabalhar com a área da educação sexual, das questões ligadas à sexualidade, dos estudos de gênero, e eu espero que seja, acima de tudo, bastante útil e provocador para vocês, né? Pensar nesses temas. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação. Aliás, o tema é exatamente sexualidade e estudos de gênero, a biologia, como que a biologia se coloca nessa discussão, né? Deixa eu ligar aqui o meu cronômetro. Eu vou me apresentar brevemente, né? Eu venho da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente eu estou no curso de pedagogia, mas quando eu entrei na universidade, eu não entrei no departamento de pedagogia, nem no curso. No curso sim, mas eu entrei no departamento de fundamentos da educação para a área da biologia educacional. E a minha trajetória passou pela UDESC, pelo Núcleo de Estudos da Sexualidade, que eu vou contar para vocês um pouquinho ali na frente, pelo NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, porque vocês vão ver que eu vou
discutir, inclusive, a ideia de a educação sexual também contribuir para o respeito às diversidades e às diferenças, e contribuir para uma sociedade menos racista, né? O Laboratório de Estudos de Gênero e Família é um laboratório fundado há mais de 10 anos, na qual eu também fiz parte um tempo, e que agora, nessa última fase da minha vida acadêmica, eu estou fazendo parte do NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico, e do Laborei, do Laboratório de Educação e Infância, além de ser professora convidada da OAB, da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero, desde 2006, na qual eu dou ajuda, faço parte das reuniões e assessoria, principalmente para os profissionais da área do sistema jurídico, Ministério Público, Segurança Pública também. Então, eu sou bióloga no sentido principalmente licenciada, porque eu tenho trabalhado muito nos últimos anos com educação, né? Mas fiz primeiro o bacharelado, depois a licenciatura na UFSC, meu mestrado é na área de educação, formação de professores e doutorado também. Então, há 31 anos eu estou nessa área do campo da educação sexual, porque eu fui levada para isso, tá, gente? Quando eu decidi no ensino médio que eu queria ser bióloga, eu decidi que eu queria ser cientista, eu queria trabalhar em laboratório, eu queria trabalhar com um relatório de impacto ambiental, eu queria ser uma educadora ambiental. Mas o caminho que me veio pela frente, que culminou no meu concurso público da UDESC em 94, fez com que eu, ao me formar em biologia, bacharelado em 89, eu fui tentar trabalhar, né? E a única coisa que me veio, assim, aqui em Florianópolis, como mercado de trabalho, foi dar aula para uma 5ª série, para uma 8ª série, aula de ciências do ensino fundamental. Depois eu tive uma outra experiência, né? Em 93, no Colégio Agrícola de Araquari, ali, que se chamava Colégio Agrícola Governador Oliveira, se eu não me engano, que hoje é um Instituto Federal, né? A partir de 2008, quando os institutos federais foram criados. E lá eu tive uma experiência com ensino médio. E nesse meio tempo, eu fiz a licenciatura, voltei de retorno na universidade, fiz também o mestrado. Nessas duas experiências que eu tive, de ciências e de biologia, uma coisa era comum quando eu chegava nas aulas, era o pedido das crianças e jovens para que eu falasse sobre sexualidade. Nunca me esqueço, uma vez eu cheguei numa 5ª série e as crianças isso em 1989, hein, na 5ª série, elas perguntaram para mim quando é que ia começar a aula de sexo, e o livro didático era para a gente discutir os animais. E também no Colégio Agrícola, quando eu estava trabalhando lá biologia para o ensino médio, eu uma vez dando aula, apagando o quadro, e o quadro estava repleto da aula anterior sobre reprodução de mamíferos, enfim, os 2 alunos começaram a discutir entre eles, e eu pensei, bom, vou deixar que eles se ajeitem, né, e vou apagar o quadro, continuei apagando o quadro para minha aula, e daqui a pouco eles me colocam numa confusão. Professora, a senhora não vai fazer nada, ele me ofendeu. Daí eu me virei e disse, o que houve? Assim, professora, ele acabou de me chamar de heterossexual. E daí eu olhei para o rapaz, tem certeza que tu se sentiu ofendido? Ele disse, assim, claro, a senhora vai deixar ele me chamar de bicha, assim, sem fazer nada? E foi quando eu percebi a confusão que jovens faziam e como esse tema ele estava impregnado da vida desses jovens. E eu comecei a conversar sobre isso, e graças a essas 2 experiências que eu tive, por acaso, na 5ª série, na 8ª e no ensino médio, eu consegui responder uma das perguntas do meu concurso público quando eu fiz para o UDESC, que foi exatamente a pergunta que dizia: como você vê a educação sexual na escola e como ela pode se realizar, né? E eu escrevi o que eu havia feito, enfim. E é nessa discussão que eu escrevi, a partir disso, o livro Mitos e Tabus da Sexualidade Humana, que teve a sua primeira edição em 98, né? Lembro, então, que eu entrei na UDESC em 94, em 98 eu escrevi esse livro, onde ele vai retratar, na fala dos jovens, principalmente nos jovens do ensino médio, os mitos que eles traziam e os tabus da sexualidade humana. A partir da fala deles, eu estruturei o sumário desse livro, né? Que é um livro sobre história da sexualidade. Então,
eu percebi que trabalhar com os jovens, com as crianças, temáticas da sexualidade, mesmo que elas nos fossem apresentadas a partir do conhecimento da biologia, a gente não conseguia avançar além de muita coisa no comportamento desses jovens se a gente não trouxesse para a discussão outros campos do conhecimento, que eu vou voltar a falar aqui. Então, atrelado a essa ideia, eu trago para vocês, para voltar a falar dos conteúdos e por que esse livro acabou se tornando um livro de história da sexualidade, essa pesquisa realizada sobre as escolas brasileiras em 2006, que fala que apenas 5,5% das escolas em 2006 falavam alguma coisa sobre educação sexual, vai nos dar um pouquinho da ideia de como essa educação sexual se aproxima da biologia, né? Bom, vai dizer que apenas 5,5% das escolas trabalham AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Opa, por aí, então, a gente já tem uma ideia do que seja esse sinônimo de educação sexual. E, além disso, a matéria que eu reduzi aqui, que eu resumi, né, ela vai dizer que, segundo os dados do Ministério da Saúde, as dificuldades começam, né, com o despreparo dos professores, passam pelo medo dos pais e passam por uma cultura sexista. Bom, nós estamos já no ano 2000, mas vocês lembram que quando eu falei sobre a UDESC, eu falei da década de 90, e quando eu mostrei a minha experiência, eu falei da década de 80, mesmo que no final da década de 80. Então, nós vamos ver que, independente do tempo histórico, me parece que dentro da construção das nossas infâncias e das nossas adolescências, a questão da sexualidade ela vai sempre estar presente, né? E discuti-la vai depender muito de como os adultos se colocam, de reconhecimento da necessidade desse assunto para as nossas crianças e jovens, o que faz com que a gente, então, pare um pouquinho para pensar nessa retórica da formação integral, que se fala tanto na escola, de promover a formação integral do indivíduo. Mas, o último comentário dessa reportagem, que é importante a gente colocar aqui, porque é um fator que vai chamar nossa atenção depois um pouquinho mais para frente, é que esse relatório, então, em 2006, mostra que quando existe algum tipo de informação, essa informação não é capaz de mudar comportamentos. O que faz a gente pensar um pouquinho e refletir sobre o papel da biologia, que é pergunta, né? É essa uma das nossas perguntas. E também a atuação de nós, professores e professoras, na área do ensino da biologia, principalmente quando a gente quer desenvolver alguma coisa de educação sexual. A pergunta é, por que só o conhecimento biológico não tem sido suficiente para mudar o comportamento dos jovens? E, a partir, então, disso, Professora? vamos... Oi? Desculpa. A senhora está passando... Eu vou alterando aqui, vou fazendo aqui assim. Tá bom, precisa compartilhar a tela de novo, que ele caiu. Já estou fazendo aqui de novo. Ah, ok, desculpa. Tá, gente, então vamos lá. Nesses tempos de coisas assim, virtuais, a gente tem esses contratempos, né? Então, vamos lá. Eu estava falando dessa reportagem que diz que 5,5% das escolas fazem algum tipo de educação sexual, isso em 2006, que mostrava para nós o que era o entendimento que se tinha de educação sexual, que era trabalhar DSTs e AIDS, né? Nessa mesma matéria, falava-se das dificuldades que os professores tinham, né? Ou de trabalhar o tema educação sexual, que passava pelo despreparo dos professores, o medo dos pais e a cultura sexista, mas eu só queria chamar atenção para a importância de que, mesmo com essa temática, não se conseguia mudar o comportamento dos jovens, né? Então, na minha tese de 2005, que culminou na publicação desse livro aqui, que é Educação Sexual na Sala de Aula, eu apresento uma forma de organizar as diferentes abordagens da educação sexual na contemporaneidade, onde a primeira abordagem é biológica e higienista. Além de outras aqui que estão, né, nos discursos, nas instituições, em 2005 eu já falava da moral tradicionalista, da religiosa, da terapêutica, que tenta fazer a cura gay, a primeira biológica higienista agora aqui, que eu, nessa publicação, eu chamava a atenção de que o problema da abordagem biológica higienista é que ela era apresentada quase que exclusivamente sozinha, só com os enfoques da biologia. E esse enfoque único da biologia é que estava por trás das explicações por que a juventude não mudava seu comportamento frente a uma prática de uma sexualidade mais segura. E aonde eu quero chegar? Aonde eu vou querer chegar
qual é o papel da biologia hoje nesse cenário da educação, é que a biologia precisa começar a pensar na ideia de se aproximar de outros campos do conhecimento, como as ciências humanas e sociais. Né? A mudança comportamental passa por valores morais, por entendimentos do que é ser homem, mulher, menino, menina na sociedade, passa, portanto, pelo campo das ciências humanas e sociais, disciplinas como história, como educação, como estudo das relações de gênero, que eu pretendo mostrar ao longo dessa nossa conversa. Então, essa pergunta aqui, como que a biologia se coloca, eu vou logo já tentando responder para vocês, embora eu vá fazer algumas explanações mais à frente, né? A gente precisa entender como que a biologia se coloca nessa discussão. A biologia sempre foi um local privilegiado no currículo, tanto nas disciplinas de ciências da natureza ou propriamente biologia do ensino médio. Além disso, é um campo científico respeitado, mesmo que ultimamente a gente esteja vivendo com um negacionismo científico, mas a biologia ainda é um campo para o bem ou para o mal, né? A gente vai ver, mesmo sendo bem ou para o mal como aspectos relativos, mas a gente vai ver que a biologia tem sido tanto utilizada para fazer essa discussão na escola, como também para negar a discussão na escola, né? A outra questão é que os professores e professoras na área de ciências e de biologia sempre tiveram aberto para essas conversas, sempre me pareceram bastante sensíveis e são normalmente os primeiros a serem chamados a dar algum tipo de resposta para as crianças e jovens, exatamente pelas pessoas, de um modo geral, achar que se fala em educação sexual só sob o ponto de vista biológico, né? E a outra questão é que é nessas disciplinas que aflorece muito os interesses das crianças, quer seja pelas descobertas corporais, e daí eu vou falando também desde a educação infantil, porque a gente não tem disciplinas de ciências na educação infantil, mas a gente tem uma linha dos currículos escolares, das propostas curriculares da educação infantil, que tenta associar a ideia da criança, da natureza e da sociedade que ela vive. Né? E são nessas linhas, desses núcleos de ensino no campo da educação infantil que se colocam essas reflexões acerca de uma possível educação sexual. As mudanças, né, com as características sexuais secundárias, a iniciação sexual esperada na adolescência e temas como gravidez e sexo seguro permitem com que a biologia tenha esse campo de discussão. Embora, né, ao final, a minha última reflexão que eu vou fazer aqui é o que vai mudar do ensino de biologia dentro dessas temáticas de sexualidade, educação sexual e estudos de gênero, desde os PCNs até agora com a Base Nacional Curricular Comum. Na verdade, é uma análise bem rápida, mas a gente já vai ver o quanto essas questões, no currículo oficial de ordem nacional, essas questões regrediram, né? O que não impede que esses temas não sejam discutidos dentro das propostas curriculares de âmbitos estaduais, municipais e até mesmo do próprio projeto político-pedagógico de cada unidade escolar, né? Mas essa é uma outra conversa, sem dúvida. Então, eu vou acrescentar a essa resposta dessa pergunta, o que a biologia tem a dizer hoje, onde que essa discussão se coloca no campo da biologia, eu vou acrescentar mais 2 itens ali daqui a pouco, mas antes disso, eu vou dizer como que a biologia se coloca, no meu entendimento, numa situação bem paradoxal. Ao mesmo tempo, ela é um campo que possibilita todas essas discussões e conversas com as crianças, mas, por outro lado, ela também tem sido apropriada, tem sido utilizada por instituições extremamente conservadoras para legitimar apenas a reprodução como justificativa para qualquer expressão da sexualidade. E, com isso, legitimar apenas o entendimento de família natural. A família natural, esse termo já vem de natural, de biológico, é a família bíblica, né, a família do Estatuto da Criança, do Estatuto da Família, que se encontra no Congresso Nacional, para legitimar também o chamado direito natural, que é esse embasado e alicerçado por esse entendimento da biologia, para definir o sexo como a identidade do indivíduo, e não outras identidades, e por isso que nós vamos daqui a pouco na frente um pouquinho ver o que significa o conceito de identidades culturais nesse contexto, até para vocês talvez se convencerem quando eu digo que a sexualidade e as relações de gênero no contexto da biologia, elas precisam de outros campos do conhecimento, né? Usado também a biologia, já que ela legitima a ideia de que uma sexualidade só reprodutiva, portanto, ela vai legitimar a heterossexualidade como orientação sexual,
né? E tem sido utilizado por essas instituições conservadoras num discurso que eu considero bastante lamentável e perigoso, que é o discurso da hegemonia de uma maioria. Portanto, se temos uma maioria no Brasil que é cristã e que é heterossexual, as políticas públicas, a legitimidade tem que ser conferida a elas, né? Então, veja, a biologia tem sido usada para legitimar esse discurso, né? Para não reconhecer as populações trans, para não conhecer o direito à identidade de gênero, uma série de outras questões decorrentes disso tudo, né? E, por fim, como essas instituições conservadoras têm se utilizado da biologia como principal campo científico para respaldar seu entendimento, sua visão de mundo, sua ideologia, a gente está diante também da ameaça do Estado laico, onde a biologia tem uma importante, vamos dizer assim, utilização da biologia nesse sentido, né? É claro que nós vamos conversar sobre várias questões hoje, no período que ia ser 50 minutos, mas nós já ficamos aí se batendo com a gravação alguns minutos, né? Muitas coisas requerem um aprofundamento, uma discussão muito maior, tá, gente? Eu estou aqui para dar um pontapé inicial, uma continuidade de reflexões que vocês possam vir a fazer. Então, no meu entendimento, onde que a biologia se coloca nessa discussão, se a gente pensa que a biologia pode contribuir para construir uma sociedade de respeito às diferenças, de minimização dos preconceitos, de discriminações e de intolerâncias, e onde a biologia possa ajudar a construir uma sociedade honestamente interessada com o desenvolvimento integral de crianças e jovens, porque se fala muito desse desenvolvimento integral de crianças e jovens e se faz questão de deixar de lado o aspecto sexual das crianças e jovens, né? Da sua sexualidade. Então, eu acrescentaria mais 2 itens. Primeiro, o letramento científico. Nós precisamos, em tempos atuais, de tantas fake news, de tantas discussões de terraplanismo, né? De tanto discurso anti-vacinas, por exemplo, de discussões envolvendo ideologia de gênero, escola sem partido, homeschooling, ou então essas discussões sobre negacionismo científico de um modo geral. Nós, professores e professoras de biologia, precisamos de ciências, dar ênfase no letramento científico. A forma de raciocinar baseado em evidências. As crianças, desde a infância pequena, desde a educação infantil, elas precisam se apropriar desse tipo de entendimento para suas vidas, né? E a outra questão, então, que eu já havia falado, é a aliança com as ciências humanas e sociais. Assim, o papel da biologia nessa discussão de sexualidade, educação sexual e relações de gênero, ele vai poder contribuir para a nossa sociedade, uma sociedade de igualdade. Se a gente não quer uma sociedade de igualdade, esqueçam o que eu estou falando, né? Eu estou baseando dentro de um princípio, de um entendimento de currículo, de um entendimento de escola, de sociedade, ok? Bom, seguindo, então, vale essa nossa reflexão. Eu estou falando de educação sexual baseado em sexualidade e não apenas no conceito de sexo, né? Então, sexualidade, que vai definir esse adjetivo, é algo muito maior do que somente o conceito de sexo que a gente está acostumado a entender como tema. Agora, é preciso também lembrar um pouquinho, quando a gente fala das dimensões humanas, esse sexual baseado na sexualidade nos constitui como indivíduos, e nos constitui desde a infância, passando pela adolescência, pela vida adulta, até a terceira idade. Por isso que se a gente considera, né, que nós, seres humanos, temos um componente físico, corporal, biológico, temos uma dimensão cultural, ligada com simbolismo, tradições, estética, enfim. Temos uma dimensão cognitiva, ligada com inteligência, aprendizagem e comunicação. Espiritual, ligado a religiões ou crenças, ou não crenças, né? Temos um componente político e ético, ligado ao exercício da cidadania, tomada de decisões, participação política na sociedade que a gente vive. Temos um componente social fundamental, que está ligado com nossa capacidade de socialização, escolarização, onde está relacionado com a família também, né? E, por fim, nós temos uma dimensão sexual, que vai definir a nossa sexualidade, e que vai definir o que a gente entende por educação sexual. Lidar com as expressões da sexualidade ao longo de toda a vida, né? Se é uma dimensão humana, então, expressões da sexualidade vão acontecer desde o nascimento até a morte, né?
Isso é fundamental, porque até hoje a biologia contribuiu para que a gente tivesse o entendimento de que os assuntos só precisam estar ligados à reprodução e, portanto, à prevenção de gravidez e DSTs. Com isso, com esse entendimento de dimensões humanas, muda completamente o entendimento de educação sexual, né? Embora eu já disse que vou terminar conversando um pouquinho com vocês sobre a Base Nacional Curricular Comum, onde a gente vai ver que nós regredimos mais ainda, né? Hoje, a discussão mínima, pequenininha, de educação sexual, ela está só confinada ao oitavo ano, com 13 anos de idade, que é a ideia pensada, né? Então, interação social é outro aspecto da sexualidade, a interação entre meninos e meninas ao longo da vida toda, diferentes gerações, a gratificação física e sentimental, estou falando rápido, assim, mas muitas coisas que as crianças fazem pequenas, imagine um bebê, está relacionado com a descoberta do corpo e com a interação, com a brincadeira junto com outro amiguinho, amiguinha, né? Então, são todos componentes que fazem com que a gente entenda que a educação sexual não é igual em todas as faixas de idade. Mas a biologia tem contribuído para que, baseado no entendimento de educação sexual só no sexo, ou seja, no ato sexual, com caráter reprodutivo, que acontecendo a partir da adolescência, e com o medo e o pânico de que isso tenha desdobramento de gravidez na adolescência ou de DSTs, as pessoas esqueçam que a sexualidade infantil, por exemplo, nada tem a ver com essas questões de ordem reprodutiva, né, ou de ordem do ato sexual em si. E, além de tudo, nós precisamos entender que a sexualidade envolve subjetividades e identidades. Outro aspecto importante que culmina com o fato de a gente entender um princípio básico dentro dessa proposta que eu apresento para vocês, que é a ideia do respeito às diferenças e às diversidades, como um princípio educacional de toda a escolarização brasileira, até a pós-graduação, né? As universidades que têm suas políticas de inclusão, que têm suas políticas afirmativas, que têm nos seus currículos resoluções, instruções normativas, portarias, que respeitam as diversidades, sejam elas das várias identidades de gênero, sujeitos travestis, transexuais, transgêneros, que pouco chegam ao ambiente da universidade, tem esse entendimento como um princípio educacional. E isso está dentro do que eu poderia dizer para vocês, de uma formação integral honesta. Porque se fala muito de formação integral e se despreza as várias dimensões que se constituem os sujeitos. Aliás, ocorreu agora que em 2003 eu escrevi um artigo, Educação Sexual, Possibilidades Didáticas, publicado no livro da editora Vozes, que eu já dizia que as pessoas que deixam a educação da sexualidade de lado já estão fazendo uma parcial educação do desenvolvimento das crianças, né? Falam em educação integral, mas desprezam um componente importantíssimo. Então, o conceito dos estudos culturais, que culmina nessa reflexão no final dos anos 90, de que nós somos sujeitos múltiplos de identidades, e uma discussão muito comum no campo da história, né? Lida com o conceito de identidade cultural do Stuart Hall, né? Todas as identidades, elas têm componentes da cultura que, através dos vários mecanismos de discursividades, constituem os sujeitos. Mesmo que tenhamos um componente biológico, né, no âmbito da escola, no âmbito daquilo que a gente considera pedagógico, que é ensinado e, portanto, é aprendido, o que nos interessa são os aspectos culturais e sociais do aprendizado, ok? Então, todas as identidades, elas podem ser discursivamente construídas em cada sociedade, no seu tempo histórico, de acordo com sua cultura. E esse conceito de identidade é o conceito de Stuart Hall que eu trago para vocês. E nesse contexto, todos nós somos sujeitos de múltiplas identidades, né? Nós temos uma origem, uma nacionalidade, uma origem étnico-racial, uma condição física, uma religião, uma crença, uma classe social. Nós estamos, dependendo do tempo da nossa vida, numa geração, né? Nós somos crianças, jovens, adultos ou idosos, e nós temos 3 identidades que são independentes uma da outra, que é um sexo, um gênero e uma sexualidade, que nesse caso aqui, a palavra sexualidade vai aparecer com outro conceito. Até agora a gente estava vendo a educação sexual baseada no conceito da sexualidade como conjunto da vida do indivíduo,
né, das suas manifestações ao longo de toda a sua existência. Aqui, nas identidades culturais, sexualidade significa orientação sexual, ok? Ou seja, comportamento hétero, homo, bissexual ou assexual. Que também nós não vamos entrar nessa discussão, nessa conversa, mas só para a gente entender nas questões. Então, quando a gente fala da biologia, a biologia é o campo do conhecimento científico mais criticado, questionado, relativizado e problematizado pelos estudos das relações de gênero. Por quê? Porque foi exatamente a força da frase da biologia definindo o destino de homens e de mulheres que precisou ser problematizado assim que o conceito gênero foi criado. Né? E um conceito fundamental para a gente entender qual é a importância da biologia é o conceito de determinismo biológico, que eu vou dar 2 exemplos aqui mais na frente para explicar para vocês a importância dele. Tá? Então, o que é gênero, afinal, já que os estudos de gênero aqui vão questionar a biologia, o que afinal de contas é gênero? Né? Pena que a gente não está numa palestra, num auditório, ou então numa sala de aula, que eu iria esperar alguém me dizer aqui o que sabe sobre gênero. Mas vamos lá. Uma coisa fundamental para a gente entender que o conceito gênero ele vai surgir apenas por volta dos anos 70 e 80, ok? Onde está ali o conceito gênero. Eu fiz um quadrinho mostrando para vocês aqui que ele vai surgir, o conceito gênero que nós utilizamos, que eu uso quando eu falo em educação sexual, é o conceito gênero que surgiu no campo das ciências humanas e sociais, ok? Dentro de disciplinas como a antropologia e a sociologia, porque eu vou destacar 2 estudiosas inicialmente, no começo do século, até metade do século, que é Margaret Mead e Simone de Beauvoir, que faziam já pesquisas mostrando que, embora a biologia definisse o lugar das mulheres em cada sociedade e cultura, isso já as incomodava, elas já falavam, já questionavam isso, e elas já falavam de que o fato de ser mulher dependia muito de cada sociedade e de cada cultura. Mas, quando eu falo em ciências humanas e sociais, eu estou falando também da educação, da pedagogia, né? Estou falando da história, da filosofia e da psicologia. E ali, mais para frente, eu coloco algumas outras estudiosas que têm discutido essa questão. A Simone de Beauvoir e a Margaret Mead, que estudaram até a metade do século XX, elas não usavam a palavra gênero, porque gênero não tinha sido criado ainda, não tinha sido inventado ainda, elas só falavam em sexo, mas elas já haviam criado nas suas obras 2 discussões importantes, né? 2 reflexões importantes, que era questionar a biologia como destino de homens e de mulheres, mas principalmente de mulheres, e já começar a mostrar que existia algo que era essencialmente cultural e social, que mais ali na frente, na década de 70 e 80, vai ser chamado de gênero, constituindo um campo de conhecimento extremamente forte hoje nas ciências humanas e sociais, que se chama estudo das relações de gênero. Bom, então, lembrando aqui, só situando novamente esse contexto que eu mais ou menos estudei, e que é importante dizer que, nesse caso, nós nos distanciamos de outros estudiosos que também utilizaram o conceito gênero, mas não no campo das ciências humanas e sociais, mas sim no campo das ciências da saúde. 2 estudiosos, até antes um pouquinho, né, dos estudos feministas ou dos estudos das relações de gênero, consagrar a palavra gênero na década de 70 e 80. Eu estou me referindo ao Dr. John Money, no caso da medicina, ele era psicólogo, mas ele trabalhou principalmente em hospitais que recebiam crianças com malformação dos genitais, chamados hermafroditas, termo que hoje a área médica tem chamado de intersexuais, mas que na época se chamavam hermafroditas, e o caso também de um psiquiatra chamado Robert Stoller, que trabalhava com travestis e que também usava o termo gênero. No caso deles aqui, eles usavam o termo gênero no campo das ciências da saúde, com casos extremamente polêmicos e tentativa, né, do Dr. John Money, muito conhecido por todo esse discurso da ideologia de gênero, que tenta usar a área das ciências da saúde para desqualificar o trabalho que a gente vai fazer de gênero na escola. Nós, da escola, não trabalhamos com o viés das ciências médicas, né? Ninguém quer trocar sexo de criança, ninguém quer confundir a identidade das crianças. Nós queremos trabalhar com os aspectos das ciências humanas e sociais, ou seja, aquele modo como meninos e meninas são educados, que os tornam mais vulneráveis socialmente, que estão por trás das explicações de problemas sociais, como
violências, né? Feminicídio, gravidez na adolescência, gravidez indesejada, comportamentos de risco, tá? Ok? Aquilo que pode ser educado e aprendido e ensinado, ok? Então, também eu sugiro que vocês, se puderem assistir um vídeo, que daqui a pouco, mas acho que mais na frente eu vou mencionar do meu canal do YouTube, do canal Papo de Corujas, onde eu tenho um vídeo especialmente explicando isso e falando do trabalho do Dr. John Money, de como ele se diferencia do trabalho que a gente se propõe a fazer. Então, quando eu falo que surge no campo das ciências humanas e sociais, todas essas ciências estudam gênero, ou tem pesquisadores e pesquisadoras que trabalham com a categoria de gênero, né? A área da história, da sociologia, da antropologia, as várias áreas de história, né? A gente tem dentro da psicologia, até das geografias, né? Vários pesquisadores, essas são as linhas das ciências humanas e sociais, que trabalham com as questões de gênero. Ok? Educação, no campo da educação, administração, as habilitações na área da educação. Então, dito isso, espero que esteja claro, né? Porque essa é uma retórica muito comum, né? Para desqualificar os estudos de gênero e para tentar mostrar o perigo dos estudos de gênero para as infâncias, para as famílias, se utilizar dos estudos do Dr. John Money, enquanto que além de ser uma levianidade, é uma desonestidade intelectual, né? Fazer isso. Como que a gente pode, então, diferenciar sexo de gênero? Vamos lá. Então, esse é o vídeo que eu sugiro que vocês olhem no YouTube, no meu canal, Papo de Corujas, ele se chama Ideologia de Gênero, parte 3 de 6, Sexo é da Biologia e Gênero é da Sociedade e da Cultura, mas alguns elementos eu vou trazer aqui para nós. Olha só, vamos lá, gente. Diante dessa ilustração de um livro paradidático, não é livro de escola, né? É livro de livrarias, de bibliotecas, de bancas de revista, mas tem essa representação, duas mulheres grávidas se encontram na rua, estão conversando, e a imagem nos permite dizer e responder a pergunta que se segue. Essa é a coleção, aqui é a coleçãozinha de uma caixinha, onde tem 12 livrinhos, e esse livrinho um deles, é o livrinho número 10. Então, eu pergunto para vocês, qual é o sexo do bebê, mediante essa ilustração? Bom, é evidente que, segundo as ilustrações, uma mulher está esperando uma menina e outra mulher está esperando um menino. Provavelmente elas sabem porque fizeram ultrassonografia e viram o sexo do bebê. Hoje em dia se faz ultrassonografia, não é preciso esperar a criança nascer, porque senão precisaria olhar a genitália externa, num primeiro momento, para saber dizer se é menino ou menina. Sim, as nossas crianças são meninos e meninas, e esse é o sexo do bebê. Agora eu pergunto para vocês, qual é o gênero do bebê? Hein? Qual é o gênero dos bebês? Bom, a gente pode concluir que como gênero é definido pelas expectativas sociais, né? Pelas expectativas sociais que nos definem o modo como a sociedade espera que se comportem homens ou mulheres, né? Meninos e meninas. A gente pode ver que essa expectativa é de que a menina seja delicada, sensível, use cor-de-rosa, se for praticar algum tipo de arte ou esporte, que seja, por exemplo, balé, essa é a construção de gênero que a gente consegue perceber nessas ilustrações. E qual é o gênero do menino? Bom, pelo desenho se consegue deduzir pela essa representação que se espera que ele seja violento, talvez, pratique esportes como boxe, né? E expresse um modelo de masculinidade que passa pelo exercício da agressividade. Ok? Isso é gênero. Então, eu poderia pensar como mãe nesta representação, tá? Eu poderia imaginar que a minha filha, ela fosse uma jogadora de futebol. E eu poderia também imaginar o meu filho, ao invés dele ser violento e agressivo, que ele fosse cortês com pessoas mais velhas e ajudassem as pessoas idosas. Ou então eu poderia pensar numa outra construção social de gênero. Eu poderia imaginar a minha filha criativa, brincalhona, se lambuzando com tintas, enquanto que eu poderia imaginar o meu filho um escoteiro com uma lupinha olhando uma formiga, né? Um desbravador, um naturalista dos tempos da moda antiga, né? Enquanto que quando a biologia se chamava
de estudo da natureza, né? Eu poderia imaginar minha filha astronauta, né? Conquistar, dentro das ciências, uma engenheira da aeronáutica, sei lá, e que se tornasse astronauta. Eu imaginaria o meu filho um ciclista, aventureiro, que gosta da natureza, enfim. Eu poderia imaginar minha filha dirigindo um carro, mesmo que ele seja um rosa, mas ela está dirigindo, ela está no carrinho. E eu poderia imaginar o meu filho amável com os animais domésticos, já que existem muitas pesquisas que mostram que homens agressivos com animais domésticos o são também com mulheres e com crianças. Né? Uma pesquisa que eu falo no meu livro, no capítulo 5 do livro Educação Sexual na Sala de Aula. Daqui a pouco eu mostro ele de novo. Então, construções de gênero. Gênero é tudo aquilo que até hoje a sociedade diz que é o esperado para homens e para mulheres, né? E se de um lado, para os homens se espera um temperamento agressivo, um comportamento ativo e inquieto, posição social do espaço público, sexualidade insaciável, habilidades de liderança e poder, para as mulheres nos foi ensinado temperamento tolerante, comportamento passivo e concentrado, posição social no espaço doméstico, sexualidade contida, habilidades de submissão e sujeição. Essa oposição é o que faz com que os estudos de gênero sejam chamados de binarismos ou oposições binárias ou polos opostos, porque o masculino e o feminino, como é construído na nossa cultura até hoje, diz que ser homem é ser algo totalmente diferente do que é ser mulher, né? Tanto que muitas pessoas hoje em dia, para contestar e para se revoltar contra esses modelos, se dizem não binários. E que se permitem poder transitar nesse dualismo de gênero. Bom, outra conversa é essa também, né? Sobre os vários sujeitos que têm se autonominado ultimamente nessas discussões sobre as políticas de identidade. Mas, mesmo que isso já não esteja tão rígido assim, só o foi porque existiram campos de conhecimento nas ciências humanas e sociais que questionaram essa construção binária, né? A professora Marlene de Favre, que era originária de Itajaí, minha colega da UDESC, uma vez numa palestra em 2015, me apresentou um quadro comparativo que eu acho bastante produtivo, bastante didático, né, de como a construção de gênero ela é formada. Né? A um sujeito se espera virilidade, macheza, força, coragem, honra, providência econômica, e ao outro delicadeza, sociabilidade, maternidade, fidelidade, paciência, pureza, virgindade e moral sexual. Não precisei nem dizer para vocês de quem está falando, né? Porque nós entendemos os mecanismos de construção de gênero. Tá? Então, aqui são duas propagandas mostrando o que a gente dos estudos de gênero diz que o gênero é construído na cultura. Ele é nos ensinado o tempo todo. Essa propaganda, endereçada a homens da revista Playboy em 98, ela vai apresentar uma moto Honda e vai dizer, se você que é homem já se emocionou, imagine as mulheres que são mais sensíveis. Essa propaganda ela só é possível porque ela lida com uma construção de gênero sabida na sociedade, que as mulheres são mais sensíveis, ok? Não vou nem entrar no mérito de dar continuidade de como a gente pode desdobrar a propaganda. Vamos ao próximo. Veiculado também na revista Playboy, propaganda para homens. Chuteiras de Adora, sabendo usar, mulher não vai faltar. Outra propaganda que nos ensina as relações entre os gêneros, as relações entre homens e mulheres, ok? Então, eu sugiro a vocês, quem tiver interesse, de olhar no meu blog chamado Papo de Corujas. Então, eu tenho um canal do YouTube, tenho um blog chamado Papo de Corujas, onde lá no ano de 2009 vocês vão encontrar esse artigo, Representações de Mulher e do Feminino na Mídia Impressa Brasileira, Desconstruindo Significados da Educação Sexual, onde, embora eu tenha usado duas propagandas e falado para vocês sobre a construção de masculinidades, né? Mas como a construção de gênero é um binarismo oposto, toda vez que eu estiver falando de uma construção de gênero sobre mulheres, eu estou também falando de homens, né? E lá vocês vão encontrar várias discussões, vários conceitos. Eu apresento 16 propagandas de um projeto de pesquisa que eu tive no final, na última década do século XX, e onde eu vou discutir vários desses temas, né? Vários desses conceitos, inclusive o conceito de machismo, misoginia, machismo ortodoxo, heteronormatividade, determinismo biológico, também lá, tá? Seguindo, então, os estudos de gênero vão dizer que, independente da cultura, do tempo histórico que se vive, todos os seres humanos do planeta Terra pertencem à espécie Homo sapiens sapiens.
ok? Esta é a nossa biologia, mas são infindáveis as formas de ser homem e de ser mulher. As organizações sociais, aquilo que cada sociedade espera que seja próprio do homem, aquilo que é ensinado a meninos e meninas desde que elas nascem, né? Então, isso é estudos de gênero. Bom, seguindo, para vocês verem como é importante a coisa da biologia nos estudos de gênero, que quando a Simone de Beauvoir, então, escreveu em 1949 O Segundo Sexo, foram 2 livros, tá? Um primeiro livro dela, esse livro que eu até tenho aqui comigo, Fatos e Mitos, esse livro da Simone de Beauvoir, o primeiro capítulo dela se chama exatamente esse, Destino, os dados da biologia. Enorme como ela vai falar da biologia. Eu sugiro a todos os meus colegas, biólogas, que leiam, né? Porque é bastante interessante sob o ponto de vista de uma socióloga e de uma filósofa, como a Simone de Beauvoir, dar ênfase, porque a biologia era o calcanhar de Aquiles dos estudos de gênero, né? E continua sendo, né? E os estudos de gênero, para que fique bem claro, para que ninguém tenha dúvida, não vão negar a biologia. Vão dizer que a biologia está aí e ela tem o seu lugar. Só que os estudos de gênero é outra coisa, é outro conceito, né? O que os estudos de gênero vão fazer é questionar o determinismo biológico como destino a meninos e meninas, homens e mulheres, né? Seguindo, então, vamos a 2 exemplos de determinismo biológico. Pena que já colocou aqui assim. Vejam aqui. Vou mostrar para vocês 2 fatos biológicos que ninguém nega, mas vou dizer os desdobramentos desse fato biológico, o caracteriza os significados sociais e, portanto, o que caracteriza o que a gente chama de determinismo biológico. Vamos lá. É fato biológico que os machos mamíferos produzem testosterona, ok? E que essa testosterona, esse hormônio, está relacionado com a libido e com o desejo sexual e com a agressividade. Várias pesquisas com cobaias, com ratinhos, mostraram que introduzindo testosterona, a cobaia, mesmo sendo fêmea, desenvolvia maior libido, desejo sexual e agressividade. Ok, isso é o fato biológico, ninguém nega isso. Mas quais são os desdobramentos desse entendimento da biologia? Que foram ensinados pelas nossas avós, pelas nossas mães, para nós, enfim, gerações e gerações. Que o desejo sexual nos homens é incontrolável, que justifica a necessidade de trair. Vejam, fidelidade é um valor moral, ok? Outro desdobramento, que os homens são mais interessados por sexo do que as mulheres. Outro, que é homem não leva foro para casa, por causa da agressividade. E que a violência do homem é natural. Vejam, gente, aqui está claro o fato biológico e os desdobramentos desse determinismo da biologia, o que caracteriza os modelos significados sociais que a gente diz gênero. Isso é gênero. Esses significados sociais são as construções de gênero, ok? E isso para nós é muito importante, por causa do comportamento dos meninos que vão se traduzir em violências das mais formas diversas na juventude e na vida adulta, né? Eu nem preciso falar de como a violência para nós é algo importante no Brasil, que tem tantos índices de feminicídio, de violência contra as mulheres, ok? Bom, e eu encontrei recentemente um artigo que fala da BBC News, por que os homens são responsáveis por 95% dos homicídios no mundo, tá? Esse estudo feito do Escritório das Nações Unidas vai dizer que as explicações vão desde a testosterona até as diferenças dos tipos de socialização. Ora, testosterona é a biologia. Não nos interessa porque não podemos alterar ou modificar. Para nós, não é a nossa competência no campo da educação como professores e professoras. O que nos interessa nos estudos de gênero e na educação sexual, que a gente então pode pensar, é como os processos educativos podem interferir ou minimizar essa violência, ok? Os diferentes tipos de socialização. Vejam que essa reportagem, as pessoas que falam nessa reportagem, são profissionais que discutem terrorismo e gênero, criminologia, sociologia e violência contra as mulheres na política global. Vejam como a discussão da violência passa por caráteres interdisciplinares e, portanto, os estudos de biologia precisam estar junto com as ciências humanas e sociais. E só para reduzir, para simplificar a reportagem,
vai dizer que as causas da violência dos homens estão relacionadas com os papéis de homens e mulheres, com os papéis do homem e da mulher em certas sociedades, vai falar do consumo de álcool e acesso a armas de fogo, e vai falar de uma tendência masculina em participar de quadrilhas e atividades do crime organizado. Vocês já devem ter percebido que tudo que tem a ver com a biologia eu coloco verde, né? Porque quando eu fiz biologia, a nossa cor era o verde, e eu boto o lilás, que é a cor do movimento feminista, quando eu estiver falando de questões que remetem ao gênero. Tá? A gente poderia até falar de consumo de álcool, eu poderia dizer que existem genes para o alcoolismo, e também a gente poderia dizer que o acesso de armas de fogo também é uma questão de comportamento decorrente também de valores morais. Tá? Mas eu quero chamar atenção, de novo, mesmo que existam aspectos da biologia, isso não é de nossa competência. O que é de competência para os estudos de gênero é aquilo que pode ser ensinado e aprendido. Portanto, desconstruído. Portanto, reensinado novamente e reaprendido. Então, se hoje nós, que estudamos gêneros, entendemos que nós temos uma sociedade violenta, a gente também entende que isso passa pelo processo educacional desde a infância, desde a educação infantil. Ok? Então, isso é gênero, isso é sexo, isso é só uma foto da própria reportagem que diz a socialização de gênero é iniciada na infância e tem um papel-chave em nossos comportamentos como adultos. Então, o que essa reflexão nos faz pensar? Que a gente educa as crianças em relação às questões de gênero de forma diferente, educamos meninos e meninas de forma diferente. Esse é outro livrinho daquela coleção que eu mostrei para vocês, e isso me remete de novo ao segundo livro, então, da Simone de Beauvoir, que é o segundo volume, que ela vai começar o segundo volume falando da infância, tá? E vai começar dizendo assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma como a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e castrado que qualificam o feminino. Somente a mediação de outrem pode construir um indivíduo como um outro. Ou seja, ela chama a atenção de que mesmo que a gente tenha uma biologia, a gente tem um aprendizado, um processo de socialização. E por isso que ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu preciso nascer, saber onde que eu vou nascer. Uma coisa é eu nascer no mundo ocidental, eu já sei mais ou menos como eu vou crescer e me tornar mulher. Se eu nascer no mundo oriental, principalmente países árabes, que eu estou dando aqui dois contrapontos de imagem, eu vou me tornar mulher de outra forma. Por isso que Simone de Beauvoir, quando diz não se nasce mulher, torna-se mulher, ela não está falando da mulher biológica. Que todas as mulheres nascem com órgãos genitais internos e externos que caracterizam a fêmea da espécie Homo sapiens, sapiens, que é o sexo. Ela está falando de construções de gênero, né? Embora ela não tivesse usado o termo gênero ainda, né? Então, vários países de culturas, né, que mostram que tem formas de vestimentas diferentes, que são artefatos culturais, e sem dúvida, se eu me tornasse mulher nesses países, a minha experiência de tomar um banho de mar seria bem diferente do que é que eu tenho aqui morando no Campeche, no sul da ilha de Florianópolis. Então, alguns exemplos do que mostram as diferenças de culturas, como alguns temas constituem o que a gente chama de diferentes temas em relações nas questões de gênero. E aqui eu mostro para vocês 8 coisas que uma mulher é proibida de fazer na Arábia Saudita, para vocês terem ver bem o que eu estou querendo dizer, que nos constitui como gênero, né? Relações de gênero. O que é ser menina ou ser mulher aqui no Brasil e o que é ser nesses lugares, né? Socializar com homens, não pode, viajar sozinha, dirigir, praticar esportes, vestir o que quiser, entrar em cemitérios, ir a academias e piscinas sem restrição, consultar um médico sozinho ou estudar música. Então, o conjunto de significados sociais e culturais que define o que é ser menino ou ser menina, homem e mulher, é o que a gente chama de gênero. Ok? Agora, masculinidades também. Não estou falando só de ser mulher, mas ser homem também não é da mesma forma em todas as culturas e tempos históricos, né? Modo de vestir, de agir, de se comportar, é bem diferente, distintos aqui, né? E a questão, quando eu chamo a atenção para a gente entender como discutir biologia, a biologia precisa se aproximar do campo das ciências humanas sociais, vejam que esses dados aqui sobre
a violência, né, relatório dos principais problemas da juventude de 15 a 24 anos de 2001 da Organização Mundial da Saúde, mostra que os problemas das meninas no mundo estão relacionados com gravidez, violência, HIV e AIDS, e dos meninos, violência, drogas, consumo de drogas e HIV e AIDS. Né? Vejam, estou usando isso aqui para dizer como nós educamos as crianças, as crianças de forma diferente, os seus problemas são de forma diferente, porque essa violência não é a mesma, né? A violência das meninas é a violência sofrida, né? E a violência dos meninos é a violência na qual eles se envolvem, eles se metem ou são mesmos os agentes causadores da violência. Então, aqui está violência no trânsito, tá violência nos esportes, violência na rua, né? Inclusive, vem pesquisas que mostram como as mulheres morrem em casa, na sua maioria, por causa das vítimas de violência doméstica, onde os agressores, na maioria, são membros da família, enquanto que os meninos, homens, morrem na maioria das vezes na rua, né? É uma outra questão das formas de educação de gênero. E aqui, para chamar atenção em relação a outra vulnerabilidade, que é a DSTs AIDS, quando a gente fala do conteúdo de ciências e de biologia, que vai estar no 8º ano da Base Nacional Curricular Comum, que vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, embora agora já esteja falando de infecções, né? Os dados da contaminação do HIV no Brasil, nos anos de 89, eram 6 para 1, para homens e uma mulher, no ano 2000, 2 para 1, e no ano de 2011, 1,5, se igualando, né? E isso, dados gerais da população no Brasil, mas os dados da população de 13 a 19 anos, no ano 2000, os dados do Conselho Nacional de DSTs AIDS mostravam que havia um rapaz contaminado para 6 meninas, 1 para 6, na faixa etária de 13 a 19 anos. E daí a gente para pensar um pouquinho aquela coisa de que a informação não muda comportamento e que o que falta para a biologia ser mais efetiva. E que eu reitero aqui com vocês a discussão sobre as ciências humanas sociais. Tem a ver com o comportamento da mulher, do modo como a gente educa as crianças, as meninas, de dizerem não à prática sexual, de não se submeter à chantagem emocional por parte dos meninos, de ter o que a gente chama, e que pode alguns de vocês não gostar da palavra, empoderamento feminino, né? Passa por conhecimento também, passa por apoio de adultos em relação à discussão dessas temáticas, porque muitas dessas moças que às vezes pegam HIV, AIDS, pegam por violência sexual, né? A gente tem pesquisas que mostram a violência entre adolescentes. Né? Então, isso tudo mostra que os estudos das relações de gênero precisam estar presentes para discutir comportamento. Né? Eu gosto muito desse meme da internet que fala qual é a diferença da adolescência aos 14 anos da década de 70 e é hoje. Isso mostra como a adolescência também é uma construção histórica e social. Assim como a gente diz a infância. O livro clássico de Philippe Arrier, a história da família, a história social da família e da infância, do historiador Philippe Arrier, que muitos de vocês que fazem história devem ter estudado, que diz que também a infância é uma construção social, como a adolescência, mostra como esses significados se mudam. Sob o ponto de vista do sexo, a menina continua homo sapiens igual, com os mesmos atributos biológicos que a define como menina, né, ou como moça. Mas, sob o ponto de vista da construção de gênero, nós temos uma outra realidade hoje em dia, né, com uma série de estímulos e a gente conseguir restaurar a internet. Gente, aqui tá dando trovoadas, relâmpagos. Uau. O mundo tá caindo aqui, ó. Uau, deu para escutar. Deu para escutar? Caramba. Deu. A gente lamenta isso, né, pessoal, porque, enfim, mas quem sabe quando tiver as coisas, acabar com esse nosso distanciamento aí, eu vá a Joinville e a gente possa conversar melhor. Nós já tivemos esses contratempos, eu acho que a gente poderia talvez terminar por causa do tempo, não sei se posso seguir mais um pouquinho. Pode seguir mais um pouquinho, a gente tem tempo quanto a isso, não tem problema. Tá, quer tentar compartilhar a tela de novo ou fica só na sua... Vou tentar compartilhar a tela de novo e senão... Tudo bem? Eu acho que agora vai dar, porque agora é pela internet, né? Ok. Eu estava, então, falando dessa questão da adolescência. Depois eu estava querendo, então,
dando sequência, explicando para vocês como é importante a biologia resgatar essas discussões um pouco maior de comportamento, né? E mostrar para vocês, falar um pouquinho da outra abordagem que consta no capítulo 1 desse meu livro, Educação Sexual na Sala de Aula, que é a abordagem moral tradicionalista. E por que eu vou falar agora aqui? Porque ela se tornou a política pública de educação sexual no Brasil, né? No governo atual. Essa abordagem que eu, em 2005, menciono no livro, quando o livro teve a sua primeira edição, na verdade, quando esse capítulo foi construído, foi na minha tese de doutorado, em 2005, eu já falava dessa abordagem baseada na abstinência somente. Na época, essa abordagem ela estava no governo norte-americano, do governo Bush, né? George Walker Bush, o George W. Bush, como se fala, que é o filho, onde ele destinou mais de 300 milhões de dólares para que as escolas incentivassem os jovens à abstinência sexual. É óbvio que é uma abordagem que se baseia basicamente em valores morais religiosos. Vejam, gente, conservadores e religiosos. Quando eu falei no começo da apresentação sobre como que a biologia se coloca nessa discussão, e quando eu falei quem tem se apropriado da biologia com um discurso conservador e como essas instituições religiosas têm se aproximado da ameaça do Estado laico e, portanto, do Estado que valoriza o conhecimento científico e que entende que na escola é local de aprender conhecimento científico, informações a respeito de DSTs, AIDS ou gravidez, se a gente ficasse só falando de anos finais de ensino fundamental e ensino médio, ok? Como as pessoas vão utilizar essas informações, como elas vão definir seus comportamentos, vai depender de seus valores morais, de outros aprendizados, inclusive na família. Mas que é preciso entender que o currículo da escola é um currículo organizado por estudiosos da pedagogia e das licenciaturas, que definem um modelo de sociedade que se quer construir, um modelo de cidadania que tem um entendimento de educação integral e que entende onde o conhecimento das ciências da natureza e o conhecimento da biologia são importantes, além da matemática, da geografia, da história, da física, da língua portuguesa, enfim, das outras disciplinas, né? Então, depois, logo em seguida, houve uma matéria mostrando que 90% dos jovens não atendiam a esse apelo da abstinência somente, né? Então, uma reportagem, elas prometem, mas não aguentam, mostrando o comportamento dos jovens, uma pesquisa que já estava acompanhando o comportamento dos jovens antes e que em 2004 foi divulgada. Existem pesquisas mais recentes que falam, né, essa pesquisa da BBC News, que fala da abstinência sexual e as disputas e os resultados nas políticas para adolescentes dos Estados Unidos, que inspiram o governo Bolsonaro. E nessa matéria, que é uma matéria longa, vai se também falar do Canadá, de outros países ali da América do Norte e das políticas nos Estados Unidos. Enfim, então, nesse sentido, quando a gente fala de comportamento e de tomada de decisões, eu quero chamar atenção para que vocês percebam como está tudo tão relacionado, como é tão difícil fazer educação sexual nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, quando não se minimamente começou isso na educação infantil, né? Eu trabalho com a formação de professores de educação infantil, com esse conceito de crianças sexualmente saudáveis que eu vou colocar aqui para vocês direto. Mas o que eu quero chamar atenção é esse aqui, né? Esse. Tomam decisões adequadas à sua idade. Então, segundo essa autora, Deborah Hafner, crianças sexualmente saudáveis são aquelas que se sentem bem com seus corpos, respeitam os membros da família, outras crianças e os adultos, entendem o conceito de privacidade, tomam decisões adequadas à sua idade, ficam à vontade para fazer perguntas e que se sentem preparadas para a puberdade. Todos esses são itens que a gente já começa a trabalhar desde a educação infantil. E tomar decisões adequadas à sua idade tem a ver com o comportamento de vulnerabilidade, de risco, frente a DSTs, frente a relacionamento abusivo, frente à violência doméstica, frente a comportamentos de risco de todas as ordens. Ok? O outro exemplo
Vejam que eu dei um exemplo de determinismo biológico e vim até agora falando de todos os desdobramentos dele, né? Vou agora rapidamente falar de outro que tem a ver muito com o comportamento das mulheres, que aquele foi um exemplo de determinismo biológico em relação aos meninos, né? Violência desencadeada por testosterona, enfim, prática sexual insegura. Mas aqui é fato biológico que no reino animal as fêmeas engravidam, fêmea dos mamíferos, e que as mulheres dão luz a bebês. E que gerar novos indivíduos é importante para as espécies. A gente não nega isso da biologia. A gente também considera, inclusive, os estudos de gênero, para que as pessoas digam que não, mas consideram todos esses comportamentos legítimos, ok? Só que o que são os desdobramentos decorrentes desse fato biológico? Que as mulheres são mais frágeis, sensíveis e indefesas, que se construiu isso ao longo da história toda, nas culturas e civilizações, que por isso devem ocupar o espaço do doméstico e do lar, que foi uma dificuldade, né, século XX, aliás, desde o século XVIII e XIX, as mulheres lutando pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho de forma digna, né, pelo estudo universitário e pelo fim dos casamentos arranjados, que a maternidade, ser mãe, é o grande sonho de toda mulher. Isso é uma definição de gênero decorrente desse determinismo biológico, de que uma mulher que não é mãe não pode ser realizada, né? Que toda família deve ser constituída de filhos e que toda pessoa heterossexual quer ter filhos. Vejam, esses são os desdobramentos de construção de gênero que têm a ver com a biologia. E por isso que a biologia tem sido usada por essas instituições conservadoras para legitimar esses comportamentos, né? E um exemplo de construção social e cultural, agora sim, uma revista endereçada às mulheres, dessa propaganda de 93, de seguro de vida, né? Porque até a maior das alegrias não deixa de ser uma despesa. E quem disse que ter filhos é a maior das alegrias para as mulheres? O determinismo biológico. Ok? Então, é por causa disso tudo que eu gostaria de agora remeter àquela propaganda, àquela reportagem do começo, de que só 5,5% das escolas no Brasil faziam educação sexual nos anos de 2006 e que aquilo não mudava comportamento, porque era só discussão de biologia. Enquanto que a biologia ficar discutindo sozinha, só informando, ela não vai mudar comportamento, porque o comportamento passa pelas relações de gênero, pelas contribuições da psicologia, da sociologia, da história, da filosofia. Então, nesse livro, quando eu discuto o capítulo 6, a informação não muda comportamento, a educação sexual é a construção de uma cultura da prevenção, isso começa desde a educação infantil, ok? E finalizando, então, a fala que eu disse para vocês que ia contextualizar as políticas educacionais com a Base Nacional Curricular Comum. Quando que começou no Brasil se entender que estudos das relações de gênero deveriam estar juntos com a discussão da biologia num trabalho de educação sexual? Discutir gênero, assim como as pessoas tentaram nos incutir nos últimos anos com essa narrativa chamada ideologia de gênero, com todo esse movimento de desqualificação dos professores e do trabalho da educação sexual na escola, que disseram que eram coisas de PT, coisas de projetos marxistas, de esquerda, enfim. Os estudos de gênero já existem no Brasil, nas políticas educacionais, há 23 anos. Né? Então, agora nós vamos ter eleição e vai ter vereador querendo se eleger, dizendo que vai combater a ideologia de gênero, porque se por acaso for instituída, e eles usam essa palavra ideologia de gênero, mas a gente não usa, mas para eles é a mesma coisa que estudos de gênero, que tem que eleger, ele tem que ser eleito porque ele vai proteger a família da doutrinação ideológica das crianças na escola, que se por acaso a ideologia de gênero for aprovada, as crianças vão ficar sem identidades, vão ser estimuladas à prática sexual, vai virar todo mundo gay, enfim. Há 23 anos, no governo FHC, não no governo do PT, no governo do PSDB, foi três marcos importantíssimos da educação brasileira e os parâmetros curriculares nacionais que eu vou mencionar perduraram até agora a Base Nacional Curricular Comum. Eles agora foram substituídos pela base. A LDB, a Lei de Diretrizes de Base na Educação, o Plano Nacional de Direitos Humanos número 1 e os parâmetros curriculares nacionais.
Nesse documento, pela primeira vez, se dizia que existiam temas que eram importantíssimos para a superação de preconceitos e da formação integral das crianças, e que não seriam disciplinas, mas que precisavam estar atravessados nas disciplinas e discutido com as crianças e jovens. Esses temas foram chamados de temas transversais, e que eles eram a ética, a pluralidade cultural, saúde, meio ambiente, educação sexual, trabalho e consumo. Ok? Mesmo que ele tenha sido chamado de orientação sexual, que foi um equívoco, mas ele estava querendo se referir à educação sexual. E já em 97, nas políticas públicas de educação, se entendia que essa discussão passava por conhecer o corpo, a matriz biológica, relações de gênero e prevenção de DSTs, HIV e AIDS. Já em 97 se dizia nos PCNs, as diferenças entre os sexos não são só anatômicas, mas também todas as expressões que caracterizam o homem e a mulher. E ele vai mais além. Esses padrões, essas diferenças, que são oriundos de representações sociais e culturais, construídas a partir das diferenças biológicas dos sexos, são transmitidas pela educação e recebem o nome de relações de gênero. E assim, desde então, programas foram criados para a formação de professores, onde eu vou destacar os que eu considero os melhores até hoje já existentes. Do programa do Ministério da Saúde, mas também em parceria com o Ministério da Educação, o programa chamado Saúde e Prevenção nas Escolas, que trazia um guia para profissionais da saúde e da educação, onde nos seus conteúdos já trazia tanto as questões relacionadas a DSTs, vulnerabilidades, quanto relações de gênero, quanto as discussões ligadas à violência, abuso sexual, DSTs, AIDS. E a primeira unidade dele, a primeira discussão era sobre mitos da sexualidade. Vejam, a biologia se aproximando das ciências humanas sociais. O outro que eu destaco, também extremamente importante nessa discussão, era o gênero e diversidade na escola, que formou muitos professores, né, principalmente da quinta e oitava série, depois que se passou a chamar nos anos, né, anos do ensino fundamental, que tinha uma unidade chamada diversidade, depois relações de gênero, depois sexualidade e depois a questão étnico-racial. Tá? E o segundo, saúde e prevenção nas escolas, que daí sim envolvia os jovens adolescentes, que era constituído de 8 cartilhas, e que nessas 8 cartilhas a gente consegue ver as temáticas, como elas têm que estar atravessadas, né? Tinha uma sobre adolescências, sobre álcool e outras drogas, um sobre prevenção de DSTs, outro sobre diversidades sexuais, um só sobre gêneros, um sobre sexualidade e saúde reprodutivas e outro sobre raças e etnias. E a Base Nacional Curricular, então, de 97 até 2018, quando foi, essa era a norma, a orientação de discussão, mas mesmo assim, apenas 5,5% das escolas no Brasil faziam educação sexual. O que não é possível, né, gente? Doutrinar as crianças, né? Todo esse discurso da ideologia de gênero, dizendo que as políticas queriam doutrinar crianças ou confundir a identidade das crianças, tudo isso foi uma narrativa falaciosa, tendenciosa, de completa desonestidade intelectual. Isso nunca existiu. Aliás, eu que sou da área, tenho ouvido tanto falar de educação sexual, até podia me sentir importante, mas a educação sexual nunca teve um status de estar na escola brasileira, né? A gente estuda muito, a gente tem muita publicação, mas ela ainda é distante. Ela ainda é feita apenas pelos professores, mais professores de ciências e biologia, e também muitos de história, muitos de educação física, né, que trabalham essas temáticas. E a Base Nacional Curricular Comum, ela então em si, ela vai falar de formação integral humana, mas ela vai confinar a discussão somente nos anos finais do ensino fundamental, onde ela vai dizer o seguinte: nos anos finais são abordados também temas relacionados à reprodução e à sexualidade humana, assunto de grande interesse e relevância social nessa faixa etária, assim como são relevantes também o conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade do ar e das condições nutricionais da população brasileira. A verdade não é só de interesse da adolescência, porque a educação sexual não deve ser só reprodutiva, falar sobre reprodução, tá? Se existe um nível de escolarização brasileira onde as crianças mais expressam a sua sexualidade, é a educação infantil. Primeiro porque são pequenininhas, bebês, não têm noção do perigo,
tiram roupa uma da outra, tocam nos seus genitais, vão no banheiro, e assim vai, né? Bom, e aqui, então, ficou na Base Nacional Curricular Comum, confinado ao 8º ano, lá na área de unidades temáticas, vida e evolução, e ali a gente consegue ver, então, que se propõe, né, como objetivo, selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, entre parênteses, biológica, sociocultural, afetiva e ética. Ora, gente, a biológica é a biologia, e a sociocultural são os estudos de gênero. Então, mesmo que se tenha varrido completamente da Base Nacional Curricular Comum as palavras gênero, orientação sexual, identidade de gênero, né, no ato do Congresso Nacional, não daqueles que organizaram a Base Nacional Curricular Comum, das discussões feitas nos estados e municípios, não. Os profissionais da educação incluíram esses conteúdos para serem discutidos, mas os políticos da bancada cristã no Congresso Nacional, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado, retiraram da base esses termos, mas quando se diz que a sexualidade humana tem uma dimensão biológica, sociocultural, afetiva e ética, a gente está falando dos estudos das relações de gênero, ok? Então, eu vou só aqui estaria os itens onde vai falar, né, do que são traduzidos para o 8º ano, métodos contraceptivos, gravidez na adolescência, e essas dimensões que eu já mencionei. Enfim, se a gente for retomar, então, de novo, como se coloca a biologia para essa discussão dos temas, não vamos esquecer que a biologia é usada para o bem ou para o mal, dependendo do nosso ponto de vista, né? Mas, se for dentro do nosso entendimento de ajudar a construir uma sociedade de respeito às diferenças, minimização dos preconceitos e de que honestamente trabalhe o desenvolvimento integral, a gente tem que continuar com ela num local privilegiado do currículo, os professores devem continuar sendo receptivos aos interesses das crianças infanto-juvenil, a gente tem que aliar a biologia com as ciências humanas, e faltou trocar esse slide aqui e dizer que ela precisa trabalhar o letramento científico, né? O letramento científico para a gente poder fugir um pouco desse momento que a gente vive de proliferação de tantas fake news, de não cientificidade, de terraplanismo. Desde a educação infantil, a gente precisa trabalhar com a postura lógica, a observação dos fatos, a atitude de cientista das crianças, dar lupinha para as crianças observarem, tirar conclusões, deduzirem, pensar de maneiras lógicas junto com o ensino da matemática, porque tudo isso vai contribuir para a formação de adultos, de adolescentes e de adultos de uma sociedade que a gente possa ter um outro nível de civilidade, de vivência em harmonia em vida social, ok? Então, mesmo diante de todos os nossos atropelos, obrigada, e vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho. Olá, professora, muito obrigado. Extremamente educativa, instrutiva e... Eu não queria usar perturbadora, mas, mas eu acho que eu gosto disso, eu gosto dessa palavra. Eu uso muito, perturbador, provocativo. Provocativo, perfeito. Eu acho que tá bom. Prefiro até essa. Tá bom. Excelente palestra. Bom, apesar dos entraves, conseguimos. Maravilha. Tá? Eu sei que já tem uma pergunta aqui. Deixa eu só retornar rapidinho o chat para te colocar ela. Eu acho, Emerson, depois dá para editar o vídeo ou não dá no YouTube? Consigo. Uhum. Eu acho que dava para tirar e cortar todos esses... Eu acho que foi bastante tempo que a gente ficou nessa lida. Talvez uns 10 minutos, 15 a gente tenha perdido, se não mais. Aqui. Muito bem. Olha só, professora, tu consegue ver na tua tela Sim. a pergunta do Otávio? Uhum. Perfeito. À vontade. Então, a pergunta do Otávio é como que a Base Nacional contribuiu para o estudo da sexualidade e gênero dentro da escola? Quais foram os progressos e retrocessos trazidos pela base? Eu tentei mostrar um pouquinho isso agora no final da minha fala, né, Otávio? Na verdade, ela retrocedeu bastante, porque ela confinou a discussão somente no 8º ano. Enquanto que
que anteriormente, nos próprios PCNs, ou nas diretrizes curriculares para o ensino fundamental, ou em todos os documentos das diretrizes curriculares, essa discussão estaria mais diluída. Não sei se a tua pergunta é porque tu concordas que essa discussão seja feita, ou porque tu tens o interesse, junto com esse viés mais conservador, de que a discussão realmente não seja feita. Independente da tua pergunta ou não, é importante a gente considerar que o trabalho de discussão da sexualidade não depende da Base Nacional Curricular Comum. Né? Talvez o documento mais importante da escola, garantido pela LDB, é a proposta, o projeto político-pedagógico de uma escola. O projeto político-pedagógico de uma escola, que é feito com a comunidade escolar, e, portanto, pais e mães participam, ele vai definir, sim, as nuances mais objetivas do trabalho educacional. Ele é baseado em propostas curriculares de cada município, que por si podem acrescentar temas, como também ele é baseado em propostas, apareceu uma coisa aqui, em propostas do Estado, enfim, né? Então, nós temos vários nuances legais para se discutir essas temáticas. Outra coisa, muito recentemente, acho que foi semana passada, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por quase unanimidade, só teve um voto contra, que os projetos de escola sem partido, que proíbem essas discussões sobre essas temáticas na escola, é inconstitucional. Né? Então, a decisão do Estado de Alagoas, que havia aprovado, essa decisão do Supremo vai servir para todos os projetos que existem, aprovados em certos municípios, se não me engano, aqui em Santa Catarina, Tubarão e Criciúma aprovaram nos seus municípios essa proibição da discussão, né? Então, a gente espera que gradativamente a sociedade volte a entender que essas temáticas são importantes e que não existe nenhuma teoria da conspiração, ou seja, não existe nenhuma má intenção das pessoas que estudam essa área. Muito pelo contrário, nós queremos o bem-estar das crianças e jovens. É preciso entender que a proposta que eu apresento é uma proposta na qual família e escola estão juntos pela formação integral das crianças, ok? Elzira Munhoz, essa discussão do papel social do gênero é muito legal. Devemos pensar nisso, não só na escola, mas também na educação dos nossos filhos e filhas. Inclusive, Elzira, agora a gente está em quarentena, né? Mas o meu programa de extensão, eu tenho um programa de extensão há 15 anos, na qual eu vou fazer formação continuada junto com as redes municipais e estaduais e vou às escolas, vou às unidades escolares. O programa normalmente tem no mínimo 20 horas, isso significa 4, 5 encontros na escola, onde toda a escola para, né? Vamos imaginar uma escola de educação infantil, todo mundo no período das atividades pedagógicas, todo mundo vem. Ou o ensino fundamental ou o ensino médio. E eu sempre digo para as professoras na escola e dirigentes, convidem pais e mães para participar. Convidem os pastores, os padres das comunidades, convidem os seus vereadores para participar da discussão, que eles venham aqui discutir com a gente, entender quais são as propostas que a gente quer, para ver se a gente tira um pouco esse entendimento que foi construído nessa discussão dos últimos anos, dessas instituições conservadoras que falam em ideologia de gênero, né? Próxima pergunta. Josivan Marinho. Como trazer os pais para a escola e poder trabalhar gênero com os pais? Já que alguns não concordam em trabalhar isso na escola com seus filhos. Bom, primeiro que existem aquelas pessoas que acreditam naquilo que lhes disseram, que nunca estudaram gênero, a maioria das pessoas nunca estudaram, e que acreditaram mesmo que gênero é algo ruim, algo maligno, perverso, perigoso. Algumas dessas pessoas que acreditam por desconhecimento, desinformação, ignorância, elas se dispõem a ir na escola e participar, como muitos participam, mas outros não. Tem pessoas que usam a ignorância como uma estratégia. Eu não quero saber, porque eu não quero mudar o meu ponto de vista. Até porque elas também acreditam que a gente realmente é mal intencionado, que quer enganar as pessoas, né? No entanto, aquelas pessoas que querem, os pais e mães que querem vir à escola entender do que a gente está falando, eles podem ter um referencial. O livro Educação Sexual na Sala de Aula, que foi feito, ele não foi feito só para pais, só para professores e professoras. Esse é um livro utilizado em cursos de psicologia, por exemplo.
Esse é um livro que eu recomendo, inclusive, para pais e mães, para folhearem o livro e ver como que é a proposta, qual é a educação sexual para crianças de 0 a 5 anos, que a gente propõe, né? Com projetos de higiene, com projetos de aprender a rotina, escovar dente, tomar banho, e daí elas vão conhecendo na hora da troca da fralda, na hora da troca do banho, elas vão entendendo as diferenças de meninos e meninas, elas vão aprendendo as partes do corpo, elas vão através das linguagens, da forma de nomear o corpo, elas vão entendendo a diversidade linguística e também a diversidade cultural, enfim, nós vamos entender que a educação sexual ela é diferente de cada faixa etária. E assim a gente pode tentar, mostrando referenciais para os pais e mães, chamando eles para conversar, para ver o planejamento que a gente tem para as crianças, de como que a gente insere aquela discussão. A maioria dos pais que eu conheço até hoje, eles acham que é ótimo que a escola possa trabalhar, que eles estejam acompanhando a criança. Por quê? Porque os professores e professoras não param de estudar a vida inteira. A gente, mesmo depois que faz um curso de graduação, a gente pode fazer as pós-graduações, especialização, mestrado, doutorado, a gente tem sempre, permanentemente, formação continuada, e, portanto, nós somos as pessoas, pessoas preparadas para discutir isso na medida em que a gente estuda isso. Então, os pais devem vir conversar com a gente e entender quais são as nossas propostas pedagógicas. A palavra empatia aqui que foi colocada, ela é uma palavra da psicologia, que ela quer se referir a uma sensibilização, de a gente se sensibilizar com o outro, né? Eu gosto muito da palavra alteridade, que ela vai além de tu se simpatizar ou de tu se sensibilizar com o outro, mas a palavra alteridade de tu fazer um exercício de se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente vai falar de transexualidade e entender que a população trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, que a violência sobre eles é enorme, de que eles sofrem demais para entender o que são e para conseguir assumir diante da sua sociedade a transexualidade ou as pessoas travesti, às vezes esse exercício de se colocar no lugar do outro, de exercitar a empatia ou a alteridade é fundamental, e isso é um processo emocional que acontece quando a gente está estudando o fenômeno da transexualidade, né, na escola. Débora Carina, professora Gimena, então, em resumo, a relação de gênero está totalmente relacionada à questão cultural e social. Sim, é esse o conceito de gênero. Débora, se tu fores ver o meu vídeo que eu sugeri para vocês no canal Papo de Corujas, sexo é da biologia e gênero é da sociedade e da cultura, eu vou dizer que gênero é tudo que a biologia não é. Gênero é tudo que é construção social e cultural. É tudo que as sociedades, nas suas relações de poder, porque depende de quem diz, né? Vejam que na Idade Média, a única instituição existente na Idade Média era a Igreja Católica. Então, é ela que tinha o poder de dizer como que deveria ser o comportamento das pessoas. Hoje nós temos várias instituições que dizem as coisas, e por isso que nós temos uma sociedade com tanto conflitos, né, de pontos de vista e discursos. Nós temos várias narrativas discursivas. Mas sim, gênero é tudo que é social e cultural. Aline S., mediante casos hoje sobre abuso sexual, sempre existiram, agora divulgados pela mídia, até que ponto você considera que a educação sexual inserida mais cedo poderá prevenir ou diminuir esses casos? Veja, Aline, quando a gente está falando de educação sexual, primeiro que as pesquisas mostram que entre 85% a 90% das crianças abusadas sexualmente são meninas, e de que a faixa de abuso maior está entre 2 anos de idade e 12 anos de idade. Então, a gente tem as crianças mais abusadas sexualmente estão na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Claro, tem muito abuso na adolescência, mas essas crianças são mais vulneráveis, são pequenininhas, começam às vezes a ser abusadas quando são bem pequenas, bebês. Existe abuso sexual com bebê. Por isso que na proposta de educação sexual que a gente faz, que eu discuto, quando a gente está discutindo com as crianças pequenas as partes do corpo, né, a diferença de meninos e meninas, na hora do banho, da troca da fralda, um dos conceitos que a gente já trabalha na educação infantil é o conceito de privacidade, onde as crianças começam a aprender o que é privacidade e entender que o corpo, que a corporeidade é um local de intimidade da pessoa e de que não são qualquer pessoas que podem tocar nos órgãos genitais, e elas aprendem, então, a importância dos adultos e ter confiança nos adultos. Com isso, as crianças começam a perceber, até pela própria reação da sociedade, identificar o que é o abuso sexual, mas elas só vão falar que existe abuso sexual se elas sentirem que ao redor delas elas têm uma sociedade que apoia
o abuso sexual, ou apoia a denúncia do abuso sexual. Vejam que nos livros de educação sexual para a infância pequena, na Europa, a representação sempre diz que a criança tem que aprender a dizer não. No entanto, nas políticas públicas aqui no Brasil, inclusive em Santa Catarina, que eu tenho fotos de outdoor, as propagandas são feitas assim, a criança abusada não fala, e mostra normalmente um esparadrapo na boca de uma criança abusada, de que o adulto tem que enxergar. Então, veja que o processo de educação sexual, ele começa na infância, ele tem vários elementos, né? A questão tu está falando da questão do abuso, sim, é um dos motivos que a gente justifica a discussão da sexualidade desde a educação infantil. Os índices de crianças abusadas, a maioria está na faixa da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Augusto? Oi, Augusto. Augusto César Volpato. Já teve experiência onde algum aluno se limitava, quando esse assunto era tema de alguma aula ou discussão, se limitava? E como lidar com essa situação? Veja, Augusto, a educação sexual que eu discuto no meu livro, primeiro, ela não é terapia grupal, ok? A educação sexual, ela não é para dizer o que é certo e errado, ela não é para dizer o que é que as crianças devem fazer. A educação sexual deve sempre discutir temas. Então, ela nunca é do indivíduo, né? E a gente sabe que os jovens, eles vêm com aquela história, né, de não querer falar, eles dizem, isso aconteceu com um amigo, no amigo do amigo, e a educação sexual, o professor, ele tem que entender que ele não interessa casos específicos, ninguém quer saber da vida sexual das pessoas, quem já iniciou sexualidade ou não, mas nós vamos discutir temas, ok? Temas de um modo geral. Às vezes, quando tu faz com adolescentes algumas discussões, eles têm reações. E às vezes, por exemplo, quando a gente vai discutir com criança pequena, que numa aula de ciências a professora pede para ela desenhar, fazer o desenho da família, ou quando a criança menorzinha, a gente está ensinando sobre o banho, pede para eles desenhar o banho, a hora do banho, e a criança mostra algum tipo de reação emocional, fica agoniada, começa a chorar, e que a gente começa a perceber que essa reação emocional está dizendo alguma coisa, isso é muito comum na educação sexual. Isso é algo quase que às vezes inevitável quando as crianças estão sofrendo algum tipo de situação de conflito. Como a gente age com isso? Primeiro, que a gente tenta tirar do foco individual. É óbvio que nesses casos a gente tem que dar um atendimento individual para a criança dentro dos nossos limites da pedagogia, né? E daquilo que nós fomos fomos formados na licenciatura, daquilo que a gente pode conversar e encaminhar pedagogicamente, mas não esqueçamos que em alguns casos extremos, né, de comportamento compulsivo de criança que se masturba demais na educação infantil, ou de adulto, de adolescente, de irritação, de violência, agressividade, de repente, isso nós precisamos procurar outros profissionais, que são normalmente profissionais da área da psicologia, né, sempre conversando com os pais e com as mães. Não esqueçamos que eu já disse antes, a família é um aliado da escola. A família precisa saber como que são as propostas pedagógicas de trabalho com essas crianças, entendendo que nós somos tão bem intencionados quanto a família é. Né? Próximo. Olá, professora. Deixa eu só selecionar. A pergunta da Bianca, eu acho que ela é bastante parecida com a da Aline. A senhora pode avaliar, por favor? Então, lembra, Bianca, quando eu mostrei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, porque deu tanto problema aqui, aquele conceito de criança sexualmente saudável, que é um conceito a ser trabalhado desde a educação infantil, e um dos itens que dizia das crianças sexualmente saudáveis é aquelas que tomam decisões adequadas à sua idade. É claro que no caso dessa criança de 10 anos que ficou grávida, que a gente sabe, embora tu não tenha mencionado, que foi em função de abuso sexual, de estupro desde pequena, né? Então aí a gente tem uma questão de violência e que muitas vezes as crianças, elas já podem identificar isso e se tiverem uma sociedade que dê resposta a elas falam, elas contam, elas dão um jeito de dizer. Mas vamos pensar de crianças, jovens e adolescentes em situações na qual engravidam de propósito, muitas vezes,
para sair de casa, para dar uma resposta para pai e mãe, né, dentro daquele modelo de rebeldia da adolescência, ou para fugir de uma situação de dificuldades socioeconômicas, enfim, né? Eu costumo dizer que o comportamento, muito do comportamento da educação sexual, que as pessoas acham que vai estimular o comportamento, não ao contrário. Eu não conheço uma educação sexual que ela, de certa forma, não seja de chamar atenção o tempo todo para a responsabilidade. Quando o conceito de crianças sexualmente saudáveis diz que são aquelas que tomam decisões adequadas à sua idade, é porque a educação sexual tem que fazer elas pensar no efeito que tem cada atitude, né? Então, quando a gente está tentando discutir da gravidez na adolescência, daquela gravidez de propósito, não do abuso sexual, enfim, mas que foi decorrente de uma inconsequência, né? O abandono dos meninos dos seus filhos, o chamado aborto social. E quando a gente diz que é preciso trabalhar na educação infantil, quando se fala dos brinquedos das crianças, das brincadeiras infantis, que meninos e meninos devem ter os mesmos brinquedos, que eles devem brincar de atividades domésticas, que eles devem exercer paternidade e maternidade, e que na hora que a professora estiver fazendo isso, ela tem que perguntar, sim, mais tarde, quando tu tiver um filho, pergunta pro menino, principalmente, o que tu vai fazer? Tu vai cuidar do teu filho ou tu vais abandonar o teu filho, vais deixar o teu filho? É claro que não é assim a queima-roupa como eu estou falando, mas é reflexões que precisam ser feitas para as crianças entenderem que agora não é época de engravidar, mas que a gravidez pode ser algo pensado, algo planejado dentro de uma relação estável ou não. Eu já disse para vocês que a educação sexual ela não tenta definir comportamentos. Ela vai discutir temas e ver quais são, dentro do contexto histórico que a gente vive, quais são as informações científicas que se tem sobre aquilo, quais são os discursos que transitam, né? Quais são os conceitos que regem aquilo, ok? Tem como disponibilizar o seu contato, professora? Tem o meu e-mail da universidade, que é gimena.furlane@udesc.br. Né? Meu nome, gimena.furlane@udesc.br. Gente, como faz para ser aluna da doutora Gimena? Ah, pois então, se você fizer um curso na universidade, ou então pode ser minha aluna de formação continuada, quando você estiver em alguma instituição, que organizar uma fala, que a gente puder ter mais tempo, porque toda vez que eu vou fazer palestra em algum lugar, para mim todo mundo é minha aluna, ou meu aluno. Não vai faltar oportunidade, eu acho, espero. Minha pergunta, na verdade, foi no sentido de alunos que se limitam a discutir o tema por questão religiosa, por exemplo, por acreditar que um pensamento quadrado de gênero, por exemplo. Vejam, quando a gente discute sexualidade, qualquer temática vem à tona também o discurso religioso, até no espaço da escola. Se eu digo que a gente vai discutir temas, isso, meu e-mail. Se a gente vai discutir temas, por exemplo, vamos supor que numa aula do ensino médio a discussão seja sobre virgindade, o tema da virgindade. Aliás, um dos mitos e tabus do livro. Como é que a gente faz essa discussão sobre virgindade? A gente pode pedir para todo mundo fazer uma pesquisa, mas que a gente pode distribuir os discursos. Uma equipe vai ver os discursos religiosos em várias religiões, né? O que os católicos falam, o que os cristãos protestantes dizem, daí você pode pegar a igreja evangélica, igreja adventista, presbiteriana, vamos ver o que falam os espíritas, vamos ver o que falam vários discursos das religiões. Tu pode pegar o discurso jurídico, o que diz na lei sobre virgindade, onde está enquadrado, se é no Código Civil, no Código Penal, enfim. O que diz o discurso pedagógico da pedagogia no que diz respeito à questão da virgindade, considerando os conteúdos das ciências humanas, enfim. O que diz a psicologia, por exemplo? Então, e trazer essa tona, essa discussão. A discussão não passa por perguntar se alguém já foi virgem ou deixou de ser virgem. De novo, eu repito, educação sexual não é terapia grupal, tá? E a discussão não passa em dizer se as pessoas devem ser ou não ser virgens, né? Isso, eu repito também, está relacionado com os seus valores, né? O que elas vão
escolher para a sua vida. Mas cabe à escola trabalhar o tema e discutir o tema. É claro, gente, que quando eu estou falando assim, ó, que cabe a gente não tem que dizer o que é certo e errado, é claro que isso tem um certo limite. Em algumas questões, né, quando a gente está falando de desenvolvimento integral, que a gente tem uma proposta curricular que entende que existe um tempo para tudo, para a prática sexual, e que ela tem que ser feita com responsabilidade e com planejamento, é óbvio que não cabe dizer que a prática sexual ela vai acontecer na infância. A gente tem que dizer claramente que isso não é coisa de criança, né? Não é coisa de criança esse tipo de exercício de sexualidade. Mesma coisa em relação à questão de meio ambiente. A gente fala do meio ambiente e a gente se posiciona que existe um limite para desmatar certas áreas, existe um limite para queimadas, existe uma série de limites. Né? E que a mesma coisa com a educação para o trânsito ou para a educação contra as drogas. Por isso que a escola sempre foi muito normatizante, né? A gente discute temas, mas o processo de educação da escola não é só a transmissão do conhecimento, ele também lida com aqueles valores civilizatórios, com aquelas noções do que minimamente a gente precisa aprender para viver bem. É óbvio que as pessoas vão fazer desse conhecimento o que elas acharem melhor de acordo com outros valores, inclusive com as orientações familiares, né? Acontece que em todas as áreas isso acontece, mas a sexualidade é a mais nefrálgica, assim, é aquela que parece que todo mundo pisa em ovos, né? Mas em várias áreas a gente, de certa forma, acaba normatizando. Oi, Lorena. Lorena Júlia Benatti, amei essa palestra, professora. Obrigada, Lorena. Daniele Silva, gostaria de parabenizar a palestrante, achei muito interessante, especialmente a abordagem sobre a problemática da maternidade compulsória, que é incutida nas mulheres desde a infância. Legal, Daniele, tu ter trazido o termo, né? Quando eu falei que o determinismo biológico, pegando o fato biológico de que nós mulheres temos útero e podemos ter bebês, excluindo os casos de problemas, né, gente? Mas vamos falar do padrão normal da espécie humana. E que são, em cima desse fato biológico, criado questões de gênero que dizem que para nós toda mulher tem que ter filhos e que a gente só se realiza sendo mãe, tu traz esse conceito. E como que a gente conceitua isso? A gente chama de maternidade compulsória. Muito bem. É um termo dentro dessas discussões da área das ciências humanas e sociais. Outra? Não, tem mais? Assustei. Acabou? Não? Não, infelizmente não. Tem uma série de elogios, eu posso passando eles também, se tu preferir. Mas, dando uma última revisada aqui, Obrigada, Caroline. mas não temos... tem uma aluna sua. A Natália é minha aluna. Agora aqui estou vendo a Viveu. Natália. Acho que a Delvana, minha aluna Giovana também. Minha aluna bolsista e da 7ª fase. Obrigada, Delvana. perguntaram como fazia para ser a sua aluna, então elas responderam. Bom, pessoal, se não temos mais perguntas, acho que não. Se a gente não tem mais perguntas, eu quero agradecer, Emerson, pelo convite, pela oportunidade. E vamos ver se a gente se encontra em outros momentos presenciais. Quero ir lá na cidade de vocês e também sem trovoadas, chuvas e quedas da internet. Pois é, não, a gente fica muito feliz. Eu lembro que ano passado a gente tentou trazer a professora, mas aí por incompatibilidade de agenda, né, o que é bastante compreensível, a gente não conseguiu. E aí, apesar dos pesares desse ano, né, a senhora felizmente conseguiu contribuir com a gente. Eu acredito que foi excelente, eu estou maravilhado, porque é um tema que eu confesso, eu acho que eu não sei nada. Eu leio muito pouco a respeito, mas pelo chat aqui dá para ver que o pessoal adorou, foi bastante produtiva a sua fala, então a gente agradece demais, demais, demais a sua participação, né? Infelizmente teve aqueles probleminhas técnicos, mas isso faz parte desse processo todo, né? A gente está aprendendo, na verdade, né? Sim, a gente cada dia aqui tentando dar aula e isso quando a gente não esquece, né? Sabe que pela primeira vez na minha vida eu esqueci de dar uma aula, foi ontem.
Eu Puxa vida. estava trabalhando desde manhã no computador, chegou a hora da noite, a hora da aula, e eu não me lembrei. Então, Uau. gente, eu nunca tinha deixado de dar aula presencial, mas agora nessa coisa de aula à distância, acabei esquecendo de uma aula, mas os alunas deram um jeito de me chamar e daí eu fui para a aula. É isso. Mais alguma consideração, professora? Eu coloquei ali no chat o seu e-mail Aham. e também o endereço do Papo de Coruja, mas depois, lá no canal do YouTube mesmo, eu vou corrigir a descrição e coloco aqueles endereços lá, pode ser? Na Pode ser? descrição? Uhum. Daí fica mais fácil pro pessoal, né? Sim. Mais alguma Então, coisa? obrigada, gente. Não, obrigada, uma ótima noite para todo mundo. Espero que tudo isso que a gente falou hoje fique na mente de vocês por bastante tempo e nos ajudem, vocês que são profissionais da biologia, ou então colegas da história que estejam assistindo, professoras, estudantes, nos ajudem a mudar essa forma com que a sociedade tem pensado os estudos de gênero, né? Infelizmente, tem sido ensinado de uma forma muito negativa. Não é possível que todas as pessoas no mundo sejam mal intencionadas, mesmo aquelas que usam os estudos de gênero. As pessoas precisam entender que existe muita gente no Brasil que faz educação sexual e estuda gênero, que quer o melhor das famílias, das crianças, e de mães e pais e das escolas, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, professora. Queridos, vamos encerrando por aqui então. Eu peço atenção de novo para quem pediu a programação ali no chat, vocês podem acessar o endereço que eu passei ali, que é a do Event 3, a semana, deixa eu não me perder aqui, Semana Bio Univille 2020, tá bom? Lá tá toda a programação, então nos encontramos aí novamente às 9 horas da manhã do dia 9 de setembro. Tá bom, queridos? Um beijo, boa noite para todos. Tchau, Tchau. tchau.